projeto do novo Código de Processo Civil, que tramita no Congresso há 5 anos, poderá garantir mais agilidade e transparência ao Judiciário. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o advogado, desembargador aposentado e membro da Comissão de Juristas do Senado, Eupídio Donizete, um dos juristas que integra a equipe que elaborou o anteprojeto do novo Código. Doutor Eupídio, bem-vindo. Obrigado, eu agradeço o convite para estar no programa. É sempre muito importante para a população esclarecimentos de temas como esse. Quais as principais novidades desse novo Código do Processo Civil? Bem, eu gostaria, antes de contextualizar o Código, nós temos um Código de Processo Civil já com 40 anos de idade, aliás, completou 41 neste ano, e com uma série de emendas, de reformas, de forma que esse Código virou uma colcha de retalho e houve por bem, então, por deliberação do Senado Federal, fazer um novo Código. Eu integrei uma comissão de 11 juristas responsável por elaboração desse projeto, desse texto. Esse texto foi entregue ao Senado em 2010, logo em seguida remetido à Câmara dos Deputados, votado na Câmara dos Deputados com uma série de emendas, discussões por todo o país e agora volta ao Senado e lá encontra-se em tramitação. E neste Código prevê uma série de medidas sempre no sentido da celeridade. Aliás, é para ser a marca deste novo Código, a celeridade. O Judiciário está abarrotado, é moroso, sim, todos nós sabemos, e isso eu ressalto aqui, não é por culpa dos juízes brasileiros, nós temos em torno de 15 mil juízes, mas em razão dessa abertura das portas da justiça. As mais diversas questões vão ao Judiciário e o Judiciário é ainda e será a última trincheira, é onde a pessoa vai para buscar uma guia de internação, para obter um leito neonatal para o seu filho, para tratar uma pessoa idosa que o plano de saúde não quer. E esse código vem e cria uma série de institutos para acelerar, para agilizar o processo. Eu poderia citar inicialmente, a primeira audiência é de conciliação, sim, ou mediação, dependendo da natureza do direito discutido. E também está prevista a criação dos centros judiciários de solução consensual de conflitos para audiências de mediação e conciliação, né? Como que eles vão funcionar? Exatamente, Marina. A previsão na lei deste centro é para ser ambientes separados dos fóruns, exatamente para que as pessoas sintam mais à vontade no sentido de obter a conciliação ou mediação em se tratando, por exemplo, de questões de família. A conciliação já é um trabalho muito grande ao longo dos anos que os juristas têm feito para que as pessoas procurem as conciliações e evitem os processos mais morosos. Exatamente. Né? Há, inclusive, em tramitação no Congresso Nacional, agora, de certa forma, albergado pelo Código de Processo Civil, um projeto no sentido de valorizar ainda mais a conciliação. É preciso que as pessoas entendam que o Judiciário não é o único caminho para a resolução dos seus conflitos. O fato de haver uma pequena batida de automóvel, o correto era a pessoa descer de lá e já procurar ali acertar, levar o carro numa concessionária, consertar e pronto. Mas preferem ainda, em razão da nossa cultura, irem ao Judiciário. Mas eu estava falando desses centros de conciliação, o juiz recebendo ali uma petição inicial, aquele requerimento inicial, primeiro despacho dele é no sentido de marcar uma audiência de conciliação, que não será com ele, juiz, porque a pessoa naturalmente fica constrangida no sentido, eu vou dizer isso para o juiz, mas depois pode me atrapalhar numa sentença final. Então serão advogados, psicólogos, engenheiros, sim, dependendo da natureza do conflito envolvido. Isso é muito importante para agilizar o processo na medida em que retiram das prateleiras do, sim, judiciário milhares e milhares de processos. Doutor Eupídio, qual foi o principal desafio de criar um texto como esse? O desafio que a comissão enfrentou foi de procurar uma convergência
nas diversas linhas de pensamento. É uma comunidade jurídica extensa, evidentemente, e cada segmento com um determinado interesse específico. Então, é um código que valoriza o serviço, o trabalho do juiz, dá muito poder ao juiz. É uma forma que a comissão encontrou de permitir que o juiz tenha uma gestão adequada desse processo. Mas, por outro lado, este código que está por vir, ele também valoriza muito o chamado garantismo processual. Nada será decidido pelo juiz sem a audição, sem ouvir o advogado das partes. Então, é um processo democrático e a própria construção desse texto, desse novo Código de Processo Civil é muito democrático. Houve audiências públicas em todo o país, discussão de toda a comunidade jurídica e com abertura, inclusive, para apresentação de emendas por parte do povo. O atual código é da década de 70. Além da agilidade, transparência, o que ele avança? Bem, o código que aqui está moderniza e cria uma série de institutos. Eu destacaria um instituto muito importante na linha dessa celeridade. Chama-se Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Esse instituto, esse incidente, destina-se àqueles casos que nós chamamos de demandas de massas, envolvendo o serviço público, envolvendo as grandes concessionárias de serviço. Então, nessas questões, isso gera milhares e milhares de demandas e ocorre de um juiz decidir de uma forma e outro de outra. Bem, iniciando uma ação dessa, com essa propensão de gerar milhares de processos, essa questão é levada, é cometida ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado, ali decidida, e em se decidindo no tribunal, vincula todos os juízes daquele Estado. E se a questão é levada, é cometida ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, vincula todos os juízes do país, de forma que nós teremos uma previsibilidade nas decisões, a tese jurídica já fica definido. E um outro ponto que eu destacaria é que o novo Código de Processo Civil que está por vir, ele institucionaliza, digamos assim, a força dos precedentes. Aproximamos, assim, a passos largos do sistema da common law, usado sobretudo nos países de cultura anglo-saxônica, né, Inglaterra e entre outros. A partir de então, o precedente, ou seja, a decisão de um tribunal, no âmbito daquele tribunal, terá que ser obedecidas pelos juízes. Os precedentes ou a jurisprudência não servirá mais somente como orientação, e sim obrigará. Isso uniformiza também, torna mais célere o processo e mais previsível a decisão judicial. Doutora Eupídio, por que 5 anos de tramitação, né? Por que esse tempo ainda é tão extenso? É um tempo, assim, aparentemente longo na tramitação de um código, mas não esqueçamos nós que se trata de um código. Eu diria que abaixo do Código Civil, o Código Civil é o maior e mais completo e mais complexo estatuto de qualquer povo. Esse ficou 20 anos em tramitação, até mais do que isso, 25 anos. E agora, 5 anos, nós temos esse estatuto dessa magnitude, com mais de 1.000 artigos, quase 1.100 artigos, e é de uma relevância extraordinária. É ali neste código, no Código de Processo Civil, que mostra como as pessoas devem ou vão exercer os seus direitos. Então, nada pode ser feito assim às pressas. Não é à toa que essa jabuticaba de enxertia que dá com 3 meses não é tão boa assim. E do ponto de vista jurídico, o que ainda precisa ser feito? Nós estamos aí com o ano de 2015, vários desafios. O que o senhor pensa que ainda precisamos fazer, né, de mudanças significativas? Bem, nosso país é um país de leis. Aqui tudo se resolve com leis. A lei é importante. Esse Código de Processo Civil é importantíssimo. É infinitamente melhor do que o anterior, é mais moderno. Mas a lei por si só não muda a realidade das coisas. A lei é como uma sinfonia, mas se não houver uma boa orquestra, e me refiro à gestão, é preciso de uma gestão adequada. Na questão jurídica ou na questão do processo em particular, é preciso de uma gestão do processo. É indispensável que cheguemos um dia que eu busco o serviço judiciário e eu pago por ele, eu pago uma taxa por esse serviço público específico e indivisível, que eu tenha uma previsão, que dia eu venho buscar, tal como eu sei que dia eu vou buscar o meu automóvel que eu deixei para revisão, preciso disso.
E para isso é preciso de gestão. E de gestão precisamos todos nós, inclusive o nosso país como um todo. No judiciário é indispensável. O Conselho Nacional de Justiça veio com este propósito. Mas gestão é muito mais do que estabelecer metas. É preciso sim estabelecer metas, mas é preciso ver os meios. Quais meios os juízes têm para lidar com esse volume, com essa messa extraordinária de processos? Nós temos comarcas no nosso país. Eu conheço todas as capitais deste nosso país. Há comarcas que não têm sequer um telefone. Então, gerir é isso, é estabelecer metas, verificar os meios, é coordenar e controlar. Essa implantação que vai ser, então, um desafio também. Sem dúvida, mais importante do que a lei é a gestão no sentido lato. E isso exige que levantemos muito cedo e trabalhemos e trabalhemos. E Fora tornar disso não há salvação. esse trabalho. Sem tornar dúvida. Público conhecido, É né? muito para que as pessoas importante. procurem e sejam orientadas a utilizá-lo. É claro, o que eu percebo, Marina, no que respeita aos juízes brasileiros. Fui magistrado por 25 anos, sendo 9 deles no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. É que há muito esforço, um esforço extraordinário, mas falta essa coordenação. E coordenação que envolve, evidentemente, a colocação de meios e de recursos, não só financeiros, à disposição do magistrado brasileiro, mas toda a comunidade jurídica, e agora eu sou advogado, todos nós somos responsáveis por essa mudança que o nosso país deve passar e eu quero crer, passando pelo judiciário. Doutor Elpidio, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.